Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossa análise, sobre a farsa do Novo Testamento. Inclusive eu tenho um e-book sobre isso, tá? Se alguém quiser adquirir, é só entrar em contato comigo. O contato está na descrição. Judas é com certeza um dos personagens mais falsos, na construção teológica do Novo Testamento. É tão óbvio, tão desnecessário esse personagem, que eu não sei como é que as pessoas que leem a Bíblia não percebem que esse personagem é, é quase impossível. Vamos ler aqui a traição de Judas na Bíblia. Eu estou aqui em Mateus 26, versículo 47. Então, quando ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte do chefe dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, ele deu um sinal. É aquele que eu beijar, prendei-o. Então o beijo de Judas, segundo aqui a narrativa, ele seria um sinal. Mas um sinal do quê? De identificação. Para identificar quem que era Jesus. Aquele que eu beijar é o Cristo. Então esse foi o sinal que Judas deu. Correto? Está na Bíblia de qualquer um. Vamos continuar aqui. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Aí Jesus responde: Amigo, para que está aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Então, foi o sinal para identificar Jesus. Aí, pessoal, quando chega aqui no versículo 55, olha aqui a primeira contradição. E naquela hora disse Jesus às multidões: Como ao ladrão saístes para prender-me com espadas e paus? Eu sentava no templo ensinando todos os dias e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprirem os escritos do profeta. Que não tem nenhuma profecia sobre isso. Tá? Não tem nenhuma profecia que fala que o Messias seria traído e preso. Então todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Então ele fala: eu estava o tempo todo no templo ensinando, e vocês vêm me prender como se fosse um ladrão. O que ele estava dizendo com isso? Se ele estava no templo o tempo todo, pessoal, é porque todo mundo sabia quem era Jesus. Então, se Jesus estava no templo o tempo todo e todo mundo sabia quem era ele, por que os judeus pagariam 30 moedas de prata, que na época deveria valer um bom dinheiro, para Judas identificar Jesus? Se ele mesmo fala, todo mundo sabia quem era Jesus. Outro detalhe aqui no texto é que Jesus pergunta para Judas, Amigo, o que queres? Só que Jesus o tempo todo sabia que Judas ia trair ele. Até na última ceia ele fala, segundo Lucas: aquele que eu molhar o pão comigo no prato é quem vai me trair. Então para que ele pergunta para Judas, o que queres? Ele não era um dos discípulos dele? Não estava sempre com ele? Então a gente nota que essa identificação de Judas não faz o menor sentido. Fora que, quando a gente vai em João, pessoal, é a maior prova de que Judas não precisava identificar Jesus, que todo mundo sabia quem era ele. Vamos ver aqui João 18. Na prisão de Jesus. Deixa eu ler a partir do versículo... Pode ser o primeiro mesmo. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, conhecia também esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos ali se reuniam. Judas, então, levando a corte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, aqui, segundo João, Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Agora, segundo Mateus, não, ele pergunta para Judas: Amigo, o que queres? Afinal, Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele naquele momento, como diz João, ou ele não sabia, como diz Mateus? Vamos continuar aqui. Adiantou-se e lhes disse. Então Jesus, sabendo do que ia acontecer, ele já se adianta. A quem procurais? Responderam: Jesus, o Nazareu. Disse-lhe: Sou eu. Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Todo mundo que ia perseguir Jesus caiu por terra. Perguntou-lhe então novamente Jesus: A quem procurais? Aí disseram: Jesus, o Nazareu.
Aí Jesus respondeu: eu vos disse que sou eu. Se é então a mim que procurais, deixai que esse se retire, a fim de se realizar a palavra do que diz: não perdi nenhum do que me destes. Outra profecia falsa, pessoal. Então o que acontece? Segundo João, não tem beijo. Segundo o Evangelho de João, não aconteceu isso daqui, ó. E não teve nenhuma traição, porque Jesus mesmo se entregou, porque ele sabia o que ia acontecer. Ó, Jesus se entrega. Qual versão é a verdadeira, pessoal? Foi o beijo que Judas traiu Jesus? Ou o próprio Jesus, sabendo do que ia acontecer, ele já se entregou? Se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz. O mundo então não teria a marca famosa da cruz. Toca Raul. Vocês perceberam aqui o absurdo do texto? Agora, por que criaram então esse personagem de Judas, pessoal? Lembrando que se Jesus já sabia de todas as coisas, segundo João 17, nós temos um problema aqui em João 6. Um probleminha, ó. Porque em João 6, Jesus fala assim, ó: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo? Falava de Judas, filho de Simão Iscariote. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Então, se Jesus já sabia desde essa época que Judas iria entregar ele, por que ele manteve Judas no bando? Jesus era idiota, era imbecil, o que é? Não, amadinho, era para cumprir os planos de Deus da paixão. Então por que demonizam Judas? Porque, como diz o Raul Seixas, né? Se não fosse a traição de Judas, não teria acontecido os planos de Deus. Estranho, né, pessoal? Mas enfim, sabe de onde é que vem essa traição de Judas, pessoal? Essa traição vem aqui de Gênesis 37, 26. Vocês lembram da história de José do Egito? Que os irmãos dele pegam ele, colocam ele num poço. Aí eles ficam pensando o que vão fazer com ele. Ah, vamos matar ele? Não, nosso pai vai ficar muito chateado. Não sei o que. Gênesis 37, 26. Olha o que diz aqui, ó. Arremessaram-se contra ele e o lançaram numa cisterna, que é o versículo 24. Era uma cisterna vazia onde não havia água. Depois sentaram para comer. Erguendo os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galade. Seus camelos estavam carregados de alcatira, de bálsamo e ládamo, que levaram para o Egito. Então disse Judá. Aqui, ó, quem que está falando aqui? Ó? Judá, que era um dos 12 filhos de Jacó. Judá, que originou a tribo dos judeus, que por coincidência é o mesmo nome de Judas, que é Judá em hebraico. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão da mesma carne que nós. E seus irmãos os ouviram. Quando passaram os mercadores madianitas, aqui já mudou, tá? Que eram ismaelitas. Se bem que poderiam ser ismaelitas, né? Que ismaelitas seriam os árabes, né? Eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas, é a mesma coisa, ó, por 20 ciclos de prata. E esses o conduziram ao Egito. Então o que Judá faz? Judá, ele vendeu seu irmão. Ele vendeu seu irmão por 20 moedas de prata. Então o que o Novo Testamento faz é uma tipologia. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Lembrando que o nome dos dois é o mesmo. Em hebraico é... Deixa eu ver se eu sei ainda. Yehudá. Aqui eu não lembro se é o Y que termina ou é o Re, mas acho que é o Re. Yehudá. Judas ou Judá, o mesmo nome. Então esse personagem aqui criado no Novo Testamento, ele é só uma tipologia para demonizar a tribo de Judá, que é os judeus. Na época de Jesus, a tribo de Judá era a maioria do que tinham retornado à Babilônia. Era a tribo de Judá seguida pela tribo de Benjamim. As outras tribos tinham menos pessoas. Às vezes um galadita, às vezes um outro de uma outra tribo, um danita, etc. Mas a tribo maior era de Judá. Então o autor tenta dizer que Judas vendeu Jesus, que nem Judá vendeu seu irmão. Ou seja, uma tipologia com a história de José do Egito. Ou seja, Jesus foi vendido que nem José do Egito foi vendido. Não é uma história real, é só uma história com o objetivo de demonizar os judeus, a tribo de Judá,
que era a maioria. A maior prova disso, pessoal, está aqui também em Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só para encerrar o vídeo. Que Mateus fala que Judas foi se enforcar. Inclusive isso seria tema de outro vídeo, tá, pessoal? Mas eu só vou citar aqui para vocês. Aqui, ó, Mateus 27:3. Ele vai lá e fala assim, ó: pequei entregando sangue inocente. Mas os principais lá responderam para ele: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele atirou as moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar. Aí os chefes do sacerdote, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue. Assim depositaram deliberadamente conselho, compraram com elas o campo de oleiro para o sepultamento de estrangeiro, que até hoje se chama-se campo de sangue. Então, segundo Mateus, Judas, ele se enforcou, ele se enforca, e aí os fariseus compram um campo de sangue. Segundo Mateus. Vamos ver segundo Atos dos Apóstolos? Atos discorda de tudo isso, ó. E depois tem gente que fala que não tem contradição na Bíblia. Ó, Atos capítulo 1, versículo 17. Ele era contado entre os nossos e recebera a sua parte nesse ministério. Ora, este homem, que é Judas, adquiriu um terreno com salário da iniquidade. O que ele está dizendo? Que foi Judas que comprou o terreno. Mateus falou que foi os sacerdotes, depois que Judas se matou. E caindo de cabeça para baixo, arrebentou-se no meio. Ó, Mateus falou que ele se enforcou. O livro de Atos fala que ele caiu de cabeça para baixo e se enforcou e se arrebentou no meio, derramando-se todas suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Acéldama, isto é, campo de sangue. Só que segundo Mateus, quem comprou o campo de sangue foram os fariseus, depois que ele se matou. Segundo Atos, foi o próprio Judas que comprou o campo de sangue e ele caiu de algum precipício, alguma coisa, e seu corpo se arrebentou no meio, saindo suas entranhas. E segundo Papias, que é um dos primeiros pais da igreja, dos mais antigos, ele falou que Judas não morreu de nenhuma dessas formas, que Judas pegou uma doença terrível, que seu corpo inchou, que ele não cabia nem numa carroça. Foi assim que ele morreu. O corpo dele não foi partido e nem se enforcado. Como é que ele morreu afinal, pessoal? Tem como morrer 3 vezes? Porque a gente vê que não é uma história real, pessoal. É só uma tipologia com Judá para demonizar os judeus. Basicamente isso. Essa história de Judas não existe. Até porque em João é provado isso. Em João o próprio Jesus se entrega. Não tem beijo nenhum, não tem identificação nenhuma, e não teria por que ter uma identificação se todo mundo sabia quem era Jesus. Ele mesmo diz isso quando é preso. Então, é só mais uma história falsa, tá bom? Acho que deu para entender, né, pessoal? Então tá aí, espero que tenham gostado. Quem gostou já conhece o ritual, né? Like, sininho, comenta, compartilha, etc. Tudo isso para ajudar o engajamento do vídeo, tá bom? Eu tenho listas de aviso aqui também na descrição, tá? Não é grupo, são só listas de aviso. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Paz a todos.